Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus seja com você, com a tua casa, com a tua família. Rodolfo David por aqui para mais um vídeo. Só que no vídeo de hoje eu estou em cenário diferente, lugar diferente, porque eu aproveitei a oportunidade do convite que tive de gravar aqui uma reflexão na Rádio Alternativa de Mojimirim, no quadro, na programação da Revolução Jovem, que é o programa aqui da nossa JNI, da nossa Juventude de Mojimirim. E estou aqui com meu amigo, com meu irmão Lucas, com a minha irmã Daphne. E na sequência você vai ficar aí com o meu vídeo, que foi ao vivo aqui na rádio, mas agora gravado, para que você desfrute desse assunto tão importante nesse final de mês de setembro, o mês de setembro que fala sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. É sobre esse assunto que nós tratamos na rádio e é uma mensagem de Deus para o teu coração. Então, você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com as pessoas, com os grupos, com as famílias na qual você faz parte, e com certeza você vai ser um instrumento de Deus para abençoar alguém que esteja passando por esse momento que nós vamos falar no vídeo, ou alguém que esteja com um conhecido, um familiar que padece também dessa dificuldade, desse desejo, dessas adversidades enfrentadas aí pelo mal do século, a depressão, e aí muitas vezes a consequência do suicídio. Vá lá na página da Revolução Jovem, segue eles lá pelo Instagram, pelo Facebook, e seja abençoado pela programação dele todos os sábados, às 16 horas até às 18 horas. Tem sido bênção na vida dos jovens, na vida dos homens e mulheres que têm ouvido. Fica com o vídeo agora, Deus abençoe você, até a próxima e valeu! E é isso aí, pessoal. Hoje estamos com o tema Prevenção ao Suicídio. Você está na Rádio Alternativa, programa Revolução Jovem. E agora é com o nosso pastor Rodolfo David. É com você, pastor. Que Deus abençoe você com essa ministração top. Olá, muito boa noite, meu amigo, minha amiga que nos ouve aí. Eu estou aqui na Rádio Alternativa Mojimirim, com o meu irmão Lucas, com a minha irmã Daphne, conectados neste quadro aqui, Revolução Jovem, e nessa tarde de sábado aqui, muito feliz por estarmos juntos, reunidos aqui para tratarmos de um assunto muito interessante, muito pertinente, e eu louvo a Deus pela iniciativa da nossa juventude, da nossa igreja em tratar esse assunto aí que é polêmico, mas também importante para que possamos aí ajudar e aconselhar, acompanhar vidas, né, durante essa situação, esse momento difícil que possam estar vivendo. O tema prevenção ao suicídio é muito pertinente e importante, uma vez que como igreja nós temos que tratarmos isso de forma, realmente, esse desejo, essa situação de suicídio, tratarmos isso de forma realmente preventiva. Estamos vivendo um tempo onde tudo tem sido muito explícito, né? Pornografia, sexualidade, corrupção, dentre tantas outras coisas, né? O suicídio. Sabemos que os jovens, né? E voltado aqui especialmente nessa tarde para os jovens, mas você, homem, mulher, que já não se considera mais tão jovem assim, receba essa dica. Se não para você, para alguém que você conhece, alguém da tua casa, alguém da tua família, algum amigo que você sabe que talvez esteja, que você percebe, né, melhor dizendo, esteja passando aí por algum momento, por alguma situação daquelas que nós vamos citar aqui nessa tarde. Mas então nós sabemos que o jovem, né, no seu desenvolvimento, ele vive intensamente tudo que lhe é proposto. Contudo, quando as coisas não dão certo e podem não dar, né, isso é importante o jovem, as pessoas saberem que nem sempre as coisas vão dar certo, e quando elas não derem certo, né, relaxa, calma, respira, tenta de novo, persevera. Acontece que nós vivemos em uma realidade, um momento, um tempo, em que muitos jovens não têm suportado o fato das coisas não darem certo. Muitos jovens não têm suportado a pressão ou as consequências
que não conquistar determinadas coisas tem afetado as suas vidas de certa forma. Segundo os relatórios da OMS e de programas da saúde mental, cerca de 1 milhão de pessoas cometem suicídios por ano. Nas estatísticas de tentativas aí de suicídios, que são considerados suicídios não concretizados, né? Este número sobe, e pasmem, para cerca de 15 a 25 milhões por ano. 15 a 25 milhões de pessoas tentam o suicídio por ano. Para cada pessoa que comete suicídio, cerca de 6 a 10 pessoas próximas sofrerão de adoecimento emocional decorrente dessa situação. Atualmente, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens, que varia aí de 15 a 29 anos, né? Um alto índice também entre idoso e grupos populacionais, que incluem pessoas que foram vítimas de violências, abusos e tudo mais. Apesar de sua maior indiciência em ser países de baixa renda e desigualdade social, vem apresentando também o crescimento em países desenvolvidos, ou seja, os números eram alarmantes nos países de baixa renda, mas agora os países já desenvolvidos eles têm aumentado seus quadros depressivos e os seus abusos aí em relação a essa numeração do crescimento aí do suicídio. O Brasil é hoje, então, o 8º país do mundo em números de suicídios, e um estudo interessante é que as mulheres, elas se suicidam 4 vezes mais que os rapazes. Isso é muito interessante a gente prestar atenção, Lucas, Daphne, porque nós que conhecemos um pouco e tratamos com o emocional, seja do jovem, seja da criança, do adulto, o homem, em sua maioria, ele tem aquela tendência a pôr para fora de alguma forma. Ele explode, ele grita, ele se enraivece, né, por algumas situações. E aí, de algum modo, ele consegue pôr isso para fora. Mas na maioria das vezes a mulher guarda. Ela retém o sofrimento, ela retém a tristeza, ela retém a mágoa, ela retém a dor, às vezes preocupada em não ferir os filhos, em não magoar a família. E aí isso faz com que as mulheres aí sofram 4 vezes mais do que os homens em relação a isso. Mas os motivos mais comuns que levam os jovens a cometerem suicídios são a escravidão aos vícios, drogas, pornografia, álcool. De acordo com os estudos, a homossexualidade, por conta da não aceitação da família, e todos esses motivos têm levado ao suicídio. Algo que tem crescido muito com relação a isso são os divórcios dos pais e os lares desfeitos, e a rejeição, que é a chamada baixo estima, né? Alguns falam baixo autoestima, mas a baixo estima, aquele famoso patinho feio, aquela pessoa que não se acha, que se enquadra nos perfis de beleza, nos padrões estabelecidos por esse mundo. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar que você não precisa se enquadrar nos padrões deste mundo. Existe alguém que morreu por você, e esse alguém se chama Jesus Cristo, e ele morreu para que você fosse aceita pelo Pai, para que você fosse reconciliada com Deus. E agora o seu valor, ele não é valor regrado por homens e mulheres, por sociedade, por sistema. O seu valor agora, ele foi pago por um preço de sangue, um alto preço, e agora você tem livre acesso à presença de Deus. Ou seja, se nessa tarde você se sente triste, você se sente para baixo, você acha que você não enquadra em algum grupo específico, eu quero te dar uma notícia boa nessa tarde. Existe alguém que morreu por você, para dizer que você tem valor, para mostrar para você que você é preciosa, que você é precioso, e que ele te aguarda de braços abertos todos os dias, para que você volte para ele, porque o padrão que você precisa ter é o padrão de Deus para a tua vida. É estabelecido no caráter e na pessoa de Cristo Jesus. As pessoas, o sistema pode não te aceitar, mas o importante é que ele te aceita e ele te ama. E ele está aí de braços abertos para você, para sua casa, para sua família. Mas é muito interessante nós compreendermos que o suicídio, ele afeta a todos. Existe um estudioso chamado Emmett Durkheim,
E ele classificou 3 tipos básicos de suicídio. O suicídio egoísta, que é aquele suicídio que decorre do enfraquecimento do controle social com o favorecimento do individualismo mórbido que tende-se ao suicídio. Um exemplo bíblico deste é Saul. Outro tipo de suicídio é o suicídio altruísta, que é contraponto ao anterior, né? Ele é cometido por uma causa nobre, em favor de outras pessoas e em pró da comunidade. Um exemplo desse suicídio é o exemplo de Sansão. Ele morre ali ele morre juntamente com os filisteus por uma causa nobre ali, e aí algumas pessoas tendem a ter esse suicídio, a cometer o suicídio altruísta, que ele acredita estar morrendo por uma causa nobre ou por alguma coisa favorável e importante. E o suicídio anônimo, que decorre de conflitos sociais internos, como a imigração, a desorganização social, as dificuldades econômicas, enfim, tudo o que elimina a base moral e regramentos da sua vida, né? Um exemplo bíblico sobre isso é Judas Iscariotes, né? Que foi ali acometido do suicídio, ele cometeu o suicídio, né? Após entregar o mestre, as autoridades da época, né? Entregar Jesus. Mas o que eu quero falar com você nessa noite é que a Bíblia, ela relata para mim e para você muitas coisas para que eu e você aprendamos como prevenir. Se você conhece alguém, se você sabe de alguém que está passando por um momento difícil, não descarte aquilo que essa pessoa está deixando aí como dica para isso. Ou se você que me ouve, você que nos ouve nessa tarde aqui, está passando por um momento difícil, um momento depressivo, um momento triste, uma perca, uma dificuldade, seja ela financeira, emocional, eu quero dizer para você que existe solução para você. Que nós precisamos entender, Daphne, Lucas, você ouvinte, é que muitas vezes a pessoa que comete o suicídio, ela comete o suicídio não para de fato morrer. Ela comete o suicídio porque ela quer de alguma forma esquivar-se da dor, né? Que é muito grande. E às vezes as pessoas que nunca passaram por depressão, ou nunca conheceram alguém que passou por esse mal, elas têm dificuldade de aceitar, e algumas pessoas tendem a levar isso como graça, como exagero, e o suicídio é muito sério. O primeiro ponto que eu quero dizer para você aqui nessa tarde é que o suicídio é um fato real na nossa sociedade, né? Apesar do aumento do nosso padrão de vida, da maioria das pessoas, e cuidado com a saúde, o suicídio ele continua crescendo. De fato, durante a temporada de férias, enfim, muitos países, aumenta-se o número de suicídio, né? Porque a pessoa ela fica isolada, ela se distancia muito. Acontece isso muito nos Estados Unidos, mas nessa época de pandemia, como as pessoas estão ficando muito isoladas, isso tem acontecido com altíssimo nível, né? Crescido muito. E o suicídio continua a ser um dos principais matadores na adolescência, né? Muitas pessoas estão procurando nos lugares errados a substância da vida e as respostas necessárias a essas questões. Eu abordei algumas. Algumas pessoas buscam na riqueza, e Timóteo, 2 Timóteo capítulo 6, verso 5, vai falar sobre isso, Lucas capítulo 12, verso 15, Eclesiastes capítulo 2, verso 4. Algumas pessoas buscam na sabedoria secular, 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, Eclesiastes 1, 12. Algumas pessoas têm buscado nos prazeres para se satisfazerem, Hebreus capítulo 11, verso 25, Eclesiastes 2, 1. E muitas pessoas buscam as respostas para a vida nas doutrinas de homens, nas doutrinas humanas, nos padrões estabelecidos por este tempo e por este século. Mateus capítulo 15, verso de 1 ao 14. A segunda coisa é que o homem, ele precisa entender que ele não tem autoridade para tirar a sua própria vida. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. Portanto, há uma legislação sobre tirar a sua vida, tirar a vida humana. Quando o carcereiro
de Filipos estava prestes a cometer suicídio, Paulo lhe disse: não faça mal a ti. Naquela passagem em que Paulo e Silas eles são libertos da prisão, e o carcereiro encarregado, ele sabia quais seriam as consequências por aqueles homens estarem sendo libertos de uma forma sobrenatural. Não era culpa dele, de algo, mas de uma forma sobrenatural. E aí então, sabendo das consequências, ele quis cometer o suicídio, lá em Atos capítulo 16, mas Paulo grita para ele: não faça isso. Mas Paulo em seguida pregou o evangelho e ele foi salvo, lá em Atos capítulo 16, verso 30. E a terceira coisa, o suicídio, ele indica um estado de desespero. Algumas pessoas, como eu disse, elas tiram a vida por causa da solidão. Algumas porque acreditam que não tem mais nenhuma razão para se viver. Outras se matam por causa de uma situação que consideram impossível de lidar. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que Deus é o remédio para a sua causa. Deus é o remédio para as causas do suicídio. Deus, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Aquilo que é impossível ao homem, isso é possível a Deus. E o meu Deus e o teu Deus está aqui nessa tarde, está aí na tua casa, meu amigo, minha amiga, está com você aí para dizer para você: você não está sozinha. Acredite, a sua vida tem razão, a sua vida tem valor, existe um propósito de Deus para a tua vida. Por isso, não venha lidar com as causas como se não houvesse mais saída. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele está disponível nessa tarde para dizer para mim e para você que ainda há uma solução, ainda há uma saída, ainda há um escape. Deus pode afastar a solidão com a sua presença. Efésios capítulo 2, verso 12. Ele dá razão para se viver. Está em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Ele oferece soluções para circunstâncias difíceis. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 13. E Deus também remove as cargas excessivas. Ele diz assim: vinde a mim, você que está sobrecarregado. Ou seja, com uma carga acima do que você pode carregar, né? E isso tem sido a principal causa de suicídio, né? Mas ele diz para você assim, que ele te dá coragem. Lucas capítulo 9, verso 23. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, compreenda nessa tarde, sem Jesus, todos nós somos um suicida em potencial. Porque Jesus, ele é a vida. E se nós não tomarmos posse da vida, não aceitarmos a vida, nós estaremos fadados à morte eterna. Não só a morte deste tempo, mas a morte eterna. Então, aceite a Jesus nessa tarde. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele te ama ao ponto de se entregar naquela cruz, entregar o teu filho por você, para que você tivesse o privilégio de ser chamado filho de Deus. Jesus abriu mão de uma família, de um reino, para ter a sua. Jesus, ele foi traído por amigos, para você ter muitos amigos de verdade. Jesus viveu pouco na terra, para que você pudesse ter a vida eterna nos céus. Jesus abriu mão do céu, para você morar lá com ele um dia. Jesus morreu para que você viva, e Jesus pagou o preço para que você se entregue a ele. Então, como prevenção ao suicídio, eu quero alertar você que me ouve, que conhece alguém: não desampare essa pessoa, não deixe ela sozinha, não abandone, não trate ela como alguém que está fazendo graça. Ouça ela, preocupe-se com ela. E você que está me ouvindo, a prevenção que eu quero te dar nessa tarde é: se volte para Jesus. O suicídio ou o desejo em morrer, ele não envolve só questões espirituais, sim. Ele envolve emoções. E as emoções, elas têm vindo como uma avalanche na vida do jovem, na vida dos homens e das mulheres. Neste tempo, é a doença do século, a depressão. Mas eu quero dizer para você que mesmo se tratando de uma questão espiritual, existe solução para você. Você não está sozinho, você não está abandonado, o seu problema não é único e nem impossível. Nós estamos disponíveis para te ouvir, nós estamos disponíveis
para orar por você. Nós, a Igreja do Nazareno, nós que amamos você em Cristo Jesus, existe um acima de todos nós que te ama e está de braços abertos nesta tarde para dizer para você: não abandone a tua vida, não se desfaça dela, porque existe um preço muito alto pago por ela, mas existe uma esperança, mesmo como árvore cortada, existe esperança, porque nós estamos enraizados naquele que venceu a morte, para que nós tenhamos vida. Essa é a minha reflexão nessa tarde para você. Essa é as dicas que Deus colocou no meu coração para que você venha a tomar as devidas precauções em relação ao suicídio. Você que conhece alguém ou você que está passando por um momento difícil, que essa mensagem caia no teu coração, que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.